Pois é, o meu relógio ficou assim, eu não consegui cuidar, não sei, eu acho que eu passei um pouquinho. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer imensamente o convite que o professor José Vicente fez, nosso diretor do ILEA, torna esse ILEA uma verdadeira ágora da academia da URGS, nos anima a discutir temas de fronteiras e também temas importantes para a sociedade, como é a questão da mina Guaíba. Para a sociedade e para essa academia, que é fonte de conhecimento, de crítica, devemos aproveitar esse tema para discutirmos nossos conceitos, nossas teorias e também nossa função na universidade como professores, como pesquisadores, como alunos, alunas, como comunidade universitária, funcionários. Para que serve a universidade? Imaginem essa mina Guaíba sem a universidade para discutir o lado escuro do carvão. Parece um oxímoron, lado escuro do carvão, é claro que o carvão é escuro, mas quero mostrar aqui um lado escuro no sentido daquilo que nós não percebemos com a questão do carvão, que são os impactos ambientais. O que é o carvão? É difícil discutir o carvão no Rio Grande do Sul porque ele se confunde muito com o carvão de churrasqueira. Ora, carvão de churrasqueira, quem não conhece, Mas nós não estamos falando de carvão de churrasqueira, ó gaúcho, ó gaúcha, Estamos falando do carvão mineral, a saber, o mais complexo material geológico, diz o professor Flinkemann, agora num artigo que saiu em agosto na Coal Geology, agorinha. Ele começa o artigo dele dizendo isso. O mais complexo material geológico. E o que quer dizer o mais complexo material geológico? Quer dizer que o carvão é um lixão químico, é um lixão geológico, tem de tudo nesse tal de carvão mineral. Então, cuidado, porque a fórmula química dele é essa, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, é uma fórmula variante de acordo com a qualidade do carvão, e enxofre, o enxofre ocorre orgânico, quer dizer, na estrutura molecular, e ocorre também, digamos, como um elemento mineral, que é a pirita, alojado na estrutura do carvão. Então, o carvão tem o carvão puro, que é o carvão que se queima, é energia, mas tem substâncias voláteis, benzenos, uma mineração de carvão pode explodir, queimar, O EIA-RIMA não fala nada de possíveis emergências de acordo com bolsões de benzenos, que explode. Tem minerais, que são as chamadas cinzas, uma quantidade enorme de minerais, mais umidade inerente e superficial, dentro do carvão. Dentre os minerais, as chamadas cinzas, ocorrem com frequência o carbonato de cálcio, o ferro, o alumínio, a argila, o silício e os chamados elementos traços, já aqui mencionados, dentre os quais os metais pesados, numa proporção menor de 0,1%. Quem são eles? Bom, está aí, os elementos traços, é quase toda a tabela periódica. Não é incrível o carvão? Quase toda a tabela periódica, metais pesados, todos sódio, potássio e inclusive os elementos radioativos. Há de tudo no carvão. Não é incrível? Não é incrível só para o minerador. Quer dizer, o minerador negligencia de antemão aquilo que é fundamental para começar um EIA-RIMA. Quer dizer o que o carvão do Rio Grande do Sul tem dessa tabela periódica. Nós precisamos saber. Por quê? Porque isso tem implicações tecnológicas e ambientais, como já muito bem relatado aqui pelas duas professoras. Tecnológicas, porque se tiver muito ferro, muito cobalto, tiver muito estanho no carvão, essas cinzas vão bloquear as máquinas das usinas. Vai causar problemas tecnológicos. Então, como é que eles querem fazer um polo carboquímico, se eles nem sabem a composição total do carvão? Vai dar problemas tecnológicos, como tem dado ao longo da história da mineração de carvão nesse estado aqui. Todos os problemas tecnológicos das antigas plantas termoelétricas e das antigas tecnologias de mineração de carvão aconteceram porque não há, de parte dos mineradores, uma seriedade que
né, se exige no mundo tecnológico, industrial, de saber a composição química. Estão aqui doutores, doutoras, né, há doutores de geoquímica nessa universidade, tá, que devem ser consultados. Quer dizer, o minerador tem que pagar para fazer um exame, né, uma análise geoquímica nos nossos laboratórios. Como é que é esse assunto? Então, nós não sabemos, sinto muito o distinto público, né, qual é a composição química, geoquímica do carvão a ser explorado. Então, esse é o primeiro ponto altamente negativo, negligenciado, né, por esse relatório de impacto ambiental, estudo ambiental, que é nos dizer o que tem. Vejam que as quantidades desses elementos nos carvões são variantes. Eu peguei aqui o Coal Geology e o USGS para apresentar algumas quantidades desses metais, desses elementos em carvões deutrens, já que nós não sabemos o nosso, né? Por exemplo, arsênio, 8,9 ppm, bário, né? 180 ppm, cádmio, 0,03, etc., cobalto, cromo, césio, cobre, flúor, né? Mercúrio, atenção, 0,07, né? Tenho notícias de que os siltitos portadores de carvão no Rio Grande do Sul possam ter até 50 ppm de mercúrio, né? Nós não sabemos. Como é que pode isso, né? Uma quantidade de mercúrio dessas é altamente tóxica, né? Ela é uma neurotoxina, o mercúrio, né? Assim como o chumbo é altamente perigoso para o cérebro, né? Para as funções neurais, né? Muito voláteis. Muito voláteis. E perigosíssimos, né? Nós não sabemos, né? Vanádio, urânio, né? Veja, vanádio 14 ppm. O que é um ppm, né? ppm parece uma coisa minúscula, né? Partes por milhão, né? Parece algo, né, muito minúsculo. Só que muito pequeno, né, pode ser muito grande. Então nós estamos falando de mineração de carvão que vai explorar 166 milhões de toneladas. Né? Isso aqui são partes por milhão. Então, em 1 milhão de toneladas, né, tu tem 8 de arsênio. Em 100 milhões de toneladas, quantas toneladas de arsênio você vai ter? Né? O nível de toxidez para muitos dos pesados se mede em ppb. Sim, claro, por bilhão, né? É mínimo por bilhão. Por bilhão, claro. Né? Então, isso aqui é muito problemático, porque nós gaúchos não estamos acostumados com esse nível de exploração de carvão. Né? A exploração de carvão no Rio Grande do Sul, ela é atualmente em torno de 4 milhões de toneladas por ano. Né? Esse projeto propõe dobrar a produção. Só esse projeto vai explorar 7 a 8 milhões de toneladas por ano. A produção brasileira de carvão é 12 milhões de toneladas. Então a sociedade, o mundo tecnológico, né, o mundo da fiscalização ambiental, nossas instituições não estamos preparados para esse salto. Ainda mais quando informações como essa são absolutamente negligenciadas naquilo que devia ser a primeira sentença, né, expositiva, analítica de um EIA-RIMA que pretenda ser sério. Né, pretenda ser sério. Né? Quer dizer, nós estamos aqui numa academia, discutindo com doutores, nós sabemos o que são esses números, o que são esses elementos, desde as cadeias tróficas, ecossistêmicas, até o ponto de vista da saúde humana. Ah, então nós não estamos lidando com algo que, digamos, possa o minerador vir aqui na frente e dizer que é muito simples. É muito simples a mineração de carvão. Ele passa a ideia de que a mineração de carvão é mecânica, é como minerar cascalho, inerte do ponto de vista químico. Quando o carvão, exatamente o carvão mineral, né, é um elemento de alta reatividade química por todos os lados. Por todos os lados. Tá? Então, esse é o primeiro problema. Aqui são os minerais que contêm esses elementos químicos, né? Tem mais de 200 minerais. Sulfetos, aletos, né? Carbonatos, sulfatos, hidróxidos, silicatos. Bom, né?
Temos aqui um festival, né, uma diversão mineralógica, né, passar com a lupa de alta resolução e ficar catando minerais no carvão, né, e cada mineral com seus elementos químicos, né, etc. Bom, então, por que esse carvão é, então, uma lixeira química? Porque ele se forma na turfeira, onde ele acumula uma série de elementos de matéria orgânica, argilas, né, no soterramento, né, das turfeiras. Ele vai, então, se formando em turfa, em lignito, em hulha e em antracito, que é o mais alto grau, o mais energético, né, do carvão. O nosso carvão no Rio Grande do Sul, né, ele não é da melhor qualidade, por isso que se diz que ele tem muita cinza, é uma hulha, né? E é por isso que o Rio Grande do Sul, até hoje, não foi uma potência carbonífera. Porque o nosso carvão é fraco. Ele não é um carvão de alto poder calorífico. E cá estamos, então, projeto atrás projeto da indústria, né, carbonífera, com seus enormes fracassos. A história carbonífera do Rio Grande do Sul é uma história de fracassos. Por quê? Porque pensava-se lá, 40 anos atrás, que era um carvão que poderia ter alta queima. Foi necessário importar máquinas da Alemanha, que com esse carvão, obviamente, não funcionaram, porque elas funcionam para o carvão que é o antracito, e aqui as máquinas ficaram cheias de, né, cinzas, né, e sucateadas. Então, o parque sucateado de máquinas que foram compradas com altos valores, todas financiadas pelo Estado. Tá? Todas financiadas pelo Estado. Tá? Elas estão ali. Há um cemitério de máquinas de processamento de carvão, tá? Que não funcionaram porque eles têm uma ideia, vendem uma ideia, tá? E depois não funciona, em vez de estudar. Em vez de estudar. Tá? Em vez de contratar geólogos, em vez de contratar geoquímicos. Nós estamos aqui não só fazendo uma crítica a um EIA-RIMA, né, que está inepto. Nós estamos aqui também defendendo a academia, defendendo nossas profissões, defendendo nossos doutores, para que a indústria contrate. Essa é a questão fundamental para a academia, para nós aqui. Tá? Por que não contratam os doutores para estudar esses materiais? Essa é a pergunta que devemos fazer. Quantos doutores estão listados nesse EIA-RIMA? Né? Quantos doutores de geoquímica, quantos doutores de ecossistemas, né? de ecologia tóxica, etc, etc. Nenhum. Então lá, tem doutores em engenharia, tem doutores, né, em outras áreas, mas não tem doutores naquilo que é essencial para entendermos do que estamos falando. O resultado, então, do EIA-RIMA é realmente sofrível. É sofrível. Tá? Porque ele não tem as informações fundamentais para que as outras áreas possam dizer, não, mas espera aí, se tem 7 ppm de mercúrio, opa, tá? Isso requer certos cuidados. Tá? Se tem 8 ppm de cádmio, cuidado. Né? São outros cuidados que tem que ter. E daí, então, vai derivar, né, aquilo que se chama em que condições eles serão aptos a fazer o tratamento de efluentes. Né? Por que nós precisamos saber isso? Para saber se o tratamento de efluentes será ou não eficiente. Tá? Como é que nós podemos saber se o tratamento de efluentes é eficiente diante desse quadro? Né? A professora aqui falou, as professoras falaram que, né, bilionésimos por milhão, eles influenciam a saúde humana de forma, né, categórica. Como é que nós vamos saber? Tá? Se essa informação fundamental é sonegada. E por que ela é sonegada? Tá? Então, o carvão do Rio Grande do Sul, né, que é um carvão com muita quantidade de cinza, ele se origina lá no Permiano, né? Essas são florestas formadoras de carvão. Eu, junto com um grupo de pesquisa do meu departamento, a gente fez essas reconstruções paisagísticas, né, do mundo antigo, estudo esses siltitos, essas formações de carvão desde 88, né? Então tenho bastante familiaridade com os ambientes formadores de carvão, né, com essas rochas, etc. Tá? Então aqui nós fizemos a reconstrução florestal,
né? Tem glossópteres, cordoitales, tem as cavalinhas, tem as licófitas, né? Desse mundo permiano formador de carvão. E essas florestas que estocaram energia, né? Essa energia, então, é o carvão. O carvão é um estoque de energia dessas florestas antigas que está ali contido no subterrâneo da Terra, ali quieto, né? Devemos mexer nesses estoques de energia? Essa é uma primeira pergunta, né? Depois eu vou comentar no final. Então, a questão ambiental do carvão, né, ela não é assim uma questão de um meio ambiente que está lá fora. Eu comento aqui, né? A água, o ar, o solo não são componentes do meio ambiente, eles são parte da nossa vida. A água que bebemos é o meio ambiente. Né? O ar que respiramos é o meio ambiente. O meio ambiente não é algo que está lá fora de nós. Né? Ele está em nós. Né? São as nossas necessidades fundamentais, o meio ambiente. Qual é a estratégia ambiental que eu esperaria encontrar num EIA-RIMA sério? Né? O que eles são capazes de evitar? O que eles são capazes de minimizar no processo de exploração? Como eles vão mitigar e como eles vão recuperar? Eu quero encontrar tudo isso num EIA-RIMA sério. Encontrei? Encontraram? Né? De uma forma muito sintética. Né? Hoje em dia se recomenda que o RIMA, né, seja feito uma tabela de dar descrição, como mitigar, minimizar, mas são apenas itens bem gerais. Exato. O RIMA desse relatório, né, o relatório propriamente dito, ele não concatena com o estudo de impacto. Né? O RIMA parece assim que eles vão minerar cascalho. Nada vai acontecer, é um produto trivial, quando nós estamos falando de carvão. Tá? Então, o RIMA parece um conto de fadas. O EIA, por sua vez, é cheio de lacunas. O estudo mesmo é cheio de lacunas. Cheio de lacunas, depois eu vou comentar. Né? E os anexos, onde estão os dados, é algo assim impressionante do ponto de vista técnico. Se fosse na minha disciplina, professores, não passa. Não passa. Né? Não passa, porque é muito contraditório. Depois eu vou comentar algumas coisas. Tá? A diferença do RIMA para o EIA, o RIMA é o relatório de impacto, tá, ambiental. Ele é, digamos, a síntese geral que o minerador deveria fazer. Né? E o estudo é o estudo analítico. Então, né, o estudo é o estudo de impacto no solo, na biota, na atmosfera. Né? E os anexos, que é o grande volume do relatório todo, das 6.000 páginas, né? Os anexos é uma chuva de dados de tudo que é lado, né? Tu tem que fazer um esforço enorme para entender esses anexos. Evitar, como é que eu evito? Se eu não consigo evitar, eu devo prevenir. Se eu não consigo minimizar, eu devo reduzir. Se eu não consigo mitigar, eu devo suavizar. E se eu não consigo recuperar, eu devo renaturalizar. Isso tudo tem que estar no EIA-RIMA. Né? E não está. O relatório, né, e o EIA não tem nenhuma medida de prevenção. Eles vão atuar durante 23 anos. Em 23 anos, eu espero, como professor, cientista, né, e cidadão, que alguém que vai fazer uma atividade durante 23 anos, lá pelo 10º ano, tenha aprendido alguma coisa. Né? É impossível ir num dentista que use técnicas de 20 anos atrás. O que vocês acham? Era sem anestesia, jovens. Né? Né? Não, definitivamente não. Imaginem um dentista que... Né, horríveis, né? Então você não vai. Então imagina como é que um minerador vai usar uma tecnologia, que é a mineração é uma tecnologia, durante 23 anos sem aprender nada. Eles vão fazer 23 anos a mesma coisa. Porque o relatório, então, de impacto ambiental, devia mostrar, né, como ao largo de 23 anos eles vão prevenir certas coisas que no início você não sabe muito bem como é que você vai... Também não vi nada sobre as medidas compensatórias. Sim, bom, e nem as emergenciais. Bom,
isso, uma coisa muito genérica. Então, é um relatório que não apresenta ao leitor, né, ao técnico especializado e à pessoa atenta, né, como é que funciona uma estratégia ambiental. Tá? Além disso, há uma variedade de impactos, dependendo da etapa do processo, a complexidade do projeto. Trata-se de um projeto altamente complexo, as professoras já comentaram, né? Ele será feito em terreno úmido. Úmido, não é seco. Estamos acostumados ao seco, depois eu vou mostrar o que é úmido. Tá? A sensibilidade da área que é banhado, a professora alertou muito bem, né? Um banhado é muito sensível, além de ser um berçário da vida. Né? A efetividade do planejamento. Como é que eles vão demonstrar a efetividade do planejamento? Não está demonstrada isso das técnicas de prevenção, de mitigação, que técnicas eles usam para controlar, como será a recuperação e como é a resiliência da área. Né? Isso tudo tem que ter no relatório. Lamento, não tem. Lamento, não tem. Né? Não tem nem assim, por cima. Né? Assim, olha, nem por cima. Né? Bom, então, essa pilha vai desequilibrar-se. Né? Vai desequilibrar-se. E aí começam, então, os nossos problemas, porque os impactos do carvão, eles são em todas essas esferas, né? A humana, a socioeconômica e cultural, a atmosfera, a água, o solo e a biosfera, alguns já comentados aqui. Os problemas humanos, socioeconômicos e culturais são enormes na implantação de uma mina. Né? O modelo de mineração, o problema não é a mineração, jovens. Não é a mineração o problema é o modelo de mineração. É um modelo de mineração predatório, concentrador, excludente, né, que vem e se instala. Eles não querem nem sequer fazer audiências públicas em Porto Alegre. Nem isso, não querem debater. Né, tem medo do debate. Como assim? Né, um evento desse tamanho, né, com grande impacto. Né? Por quê? Porque eles produzem enormes impactos humanos de migração populacional, o sistema econômico, o acesso a bens e serviços sociais, sistema de transporte, concentração de riqueza. Né? Nós estamos discutindo o carvão, mas eles vão minerar também cascalho e areia. Né? Vocês imaginam a ponte do Guaíba de manhã cedo, cheia de caminhões com cascalho e areia, né? Levando para a região metropolitana. Né? Nós não vamos mais trafegar. Esse impacto, um impacto de transporte, né? Impacto populacional, né? É uma cidade que será instalada lá. Uma mineração é gigantesca. Vai ser instalada uma cidade lá com enormes problemas de tudo quanto é lado, na medida que é uma cidade, né, que se constrói às pressas, né, com taxas de crescimento enormes. Então, tudo vai mudar, os armazéns que têm ali, né, os ritmos. E isso é um impacto humano enorme. E vai afetar Porto Alegre. Nós aqui que estamos achando que estamos do outro lado, né, é claro que vai afetar. Ou vocês acham que Porto Alegre, com uma mina a 16 quilômetros de distância, será conhecida como a capital de 1 milhão de árvores? Ou será conhecida como a capital ao lado de uma mega mina de carvão? Nós entramos numa área de mineração de carvão. Seremos uma cidade carvoeira, sem churrasco. Carvão mineral. Né? Então, nós também saímos, né, do estatuto de uma cidade minimamente atraente para uma cidade completamente nada atrativa. Né? Nada atrativa. Ninguém tem na sua lista de cidades a visitar cidades de região carvoeiras. Né? Ou estou enganado? Né? Escondem, né? Vamos tentar. Né? É chocante, exatamente. Né? Então, a atmosfera, a professora já comentou, né? A combustão do diesel, de motores, fuga de gases de metano que explodem na mina, né? Isso acontece. É usual minas de carvão explodirem bolsas de metano, né? Material particulado, movimentação de solo, beneficiamento do carvão. Aí está a drenagem ácida, olha só. Isso não são águas depois de uma chuva, isso não é argila, isso são os metais pesados dissolvidos, né? A água fica laranja, ó. É a drenagem ácida.
os esgotos de uma cidade mineira que se instala, fluidos mecânicos, né, com bário, cádmio, zinco, chumbo, derramamentos, escapes, e aqui também a produção de água de rebaixamento do nível freático. Né? Eles vão produzir 40 mil metros cúbicos por dia para rebaixar o freático. Tá? Então, é um impacto tanto das águas superficiais, dos banhados, dos rios, como da água subterrânea. Um enorme impacto. Bom, o solo, né? O solo, 4 mil hectares serão absolutamente destruídos, né? Com remoção, tipo de uso e ocupação de vilas de operadores, derramamentos, escapes. É uma mina, né? Isso não é algo assim bonitinho. Tá? Ecossistemas, lá em cima está, entre aspas, recuperado, mas a drenagem ácida está aqui embaixo, ó, o que acontece, né? Não adianta ser bonitinho ali em cima, o minerador mostra que vai recuperar, mas não é esse o problema não é visual, né? O problema está aqui, ó, né? A drenagem ácida não dá trégua, tá? Não dá trégua, os rejeitos, o carvão continua trabalhando, né? São reações químicas que não param, né, professora? Né? Exato. Exatamente. Então, né, isso aqui é inevitável. Né? Emergências potenciais, o EIA-RIMA não abre uma linha sobre emergências potenciais, nós estamos falando de uma mineração de carvão, é um processo industrial. Tá? Então, obviamente, há problemas em processos industriais. No caso de uma mina de carvão, há um problema duplo. Né? É possível que uma empresa, por exemplo, polo petroquímico, né? É possível que ele tenha problemas industriais, uma caldeira com sobreaquecimento, um duto que vaza, né? E dá um problema, uma crise na planta de tratamento. Isso é possível em indústrias. Né? Mas a indústria tem um controle muito grande da sua operação porque é toda interna. Uma mina de carvão tem todos esses problemas que uma indústria geralmente tem, mais um outro imponderável, que é o fato de estar a céu aberto. Não é um processo que está fechado, todo ele controlado, né? Tu controla a pressão, tu controla a temperatura, tu sabe eventualmente onde pode dar algum problema. Não é a céu aberto. A céu aberto pode dar uma tormenta, pode dar um tornado, há o imponderável. Portanto, situações emergenciais em minas são usuais. Né? Olha aqui, ó, essa mina de carvão, ela inundou, totalmente inundada. Olha aqui o guindaste, né? Há extravasamentos emergenciais, e aí não tem conversa, né? Quando há problema de crise numa mineração dessas, todas essas drenagens ácidas, né? Elas vão, sem dúvida, parar no Jacuí. Não há dúvida. Ali é uma né? região de altitude próxima a zero. Exato. Né? Então, se não há uma preparação do EIA-RIMA, se ele não prevê possíveis desastres, né, eles serão vistos como Brumadinho. Assim, parece que são catástrofes que não se sabia. Nós somos cientistas, espera aí. Né? Nós somos cientistas, somos uma comunidade acadêmica, o mundo tecnológico de nível superior, ele é para isso, ele é para prever processos industriais que levam riscos. Né, que podem trazer periculosidade, que podem ter situações emergenciais. Não digam para nós que isso não vai acontecer. Não para nós. Né? Então, o EIA-RIMA deveria tocar nisso, mas ele não toca. Né? Bom, então os impactos locais, né, regionais e globais, o carvão ele produz os 3 tipos de impacto. Né? Locais, regionais e globais. Por isso que o carvão é muito complexo. De todas as formas de mineração, ele é o que mais impacto produz local, regional e global em todas as escalas. Ele é o mais agressivo que existe, né? Em termos de mineração. E depois eu comento no fim riscos e o processo decisório. Impactos regionais e locais, né? Geralmente o minerador só quer falar dos impactos locais diretos e alguns indiretos. Tá? Então nós de Porto Alegre estamos fora dos impactos. Mas o impacto é regional. Não adianta ele querer nos excluir dos impactos, né? Porque o carvão tem impactos regionais e também globais. Né?
Aqui está a localização da mina, né? Ela dista a 9 quilômetros de Eldorado, 11 de Guaíba, 12 de Charqueadas, 13 da Ilha da Pintada e 16 quilômetros do centro de Porto Alegre. Essa mina está mais próxima do centro do que em muitos bairros de Porto Alegre. Né? Ela está no lado de Porto Alegre, no coração da região metropolitana. Né? Então, segundo o EIA, o minerador, ele só olha o local para a sua conveniência, né? E nós temos que olhar o regional, isso é uma coisa imperativa no EIA-RIMA sério, tá? Ele tem que ser sério, tá? Não adianta dizer que o carvão é limpo, que não é. O carvão não é limpo, então vamos ser sérios, né? Aqui está a planta, então, onde ela seria implantada, e esse é então o duto dos efluentes, vão ser lançados aqui, tá? Muito próximo, né, da cidade de Porto Alegre. Eu fiz essa animação, o minerador não gostou muito, então eu fiquei contente, né? Porque mostra o tamanho da mina. O tamanho da mina, ela vai ali da Sertório até a Protásio e da Rita Ragô até a avenida ali da Liberdade, né? Isso, aqui é o Santana. Então ela é quase toda a zona norte de Porto Alegre, só que com um detalhe, jovens. Tá? Ela tem 110 metros de profundidade. Então cabem 3 cidades de 25 metros ali, 4. Né? Então, se eu abrir agora esse andar para 25 metros, que é a altura média dos edifícios de Porto Alegre, então acabou Porto Alegre. Né? Para vocês terem uma ideia do que é esse volume, do que estamos falando, né? É uma coisa realmente muito grande, né, ao lado de Porto Alegre. Né? E esses efluentes, então, chegam rápidos, né, nas estações de captação d'água da nossa cidade. Essa é 22 quilômetros, esse caminho aqui. 22 quilômetros. Tá? Isso aí, em 1 hora, 20 quilômetros por hora, as águas correndo, né, já chega em nossa cidade, não dá nem tempo de avisar. Olha, deu um problema aqui, né? Avisou, 1 hora já está, né, no nosso copo. Mineral pesada, né? Quer dizer, mineral pesada. Bom, então, do que estamos falando? Estamos falando de uma mina, aqui é uma seção, esses são 110 metros de profundidade, tá? Esse vermelho são as argilas superficiais, aqui são cascalhos e areia, e o carvão está aqui, mais ou menos, né, a 110 metros de profundidade. 7 a 11 metros é uma argila superficial, que garante os banhados, então. Depois temos areia com 15 a 20 metros, cascalho a 10 e 15 metros. Aqui os siltitos da formação Rio Bonito, com 12 a 16 metros. E, finalmente, o carvão. O carvão tem 2 camadas principais, essas 2 inferiores, e uma série de camadas menores. Ó, né? Todo esse pacote forma 12 a 15 metros. Então, o que o minerador vai ter que fazer? Remover toda a argila. Tá? Depois, areia e cascalho ele vai vender. É uma dupla mineração. É uma mineração de areia e cascalho, que o minerador diz, se jactando, que ele vai abastecer toda a região metropolitana de areia e cascalho. E diz que isso não vai causar, então, mais problemas ambientais, porque vão parar de extrair areia do Jacuí. Né? E, finalmente, ele chega, então, no carvão. Então, são 110 metros de cava, imaginem. Né? Ele vai fazer umas tiras de 110 metros de profundidade para ali tirar o carvão. Né? Só que, claro que isso vai produzir impactos não só superficiais, os banhados, mas também as águas subterrâneas. Né? Esse cascalho e areia são um fabuloso aquífero quaternário com cerca de 30 metros de espessura, né? De água límpida, cristalina, maravilhosa. Né? É uma água que Porto Alegre pediu, né, aos deuses, para a gente ter ali do lado de Porto Alegre um estoque, um aquífero de água limpa e cristalina. Né? Por quê? Porque nós, porto-alegrenses, né, não ajuizamos adequadamente
ter um reservatório de abastecimento de água de emergência. Nós não temos, professor José Vicente. Se acontecer algum problema grave industrial de derrame no Guaíba, nós estamos sem água. Essa é a situação de Porto Alegre. Jovens? A nossa situação enquanto capital de 1.300.000 habitantes é de alta vulnerabilidade em relação ao abastecimento da água. Por quê? Porque o nosso reservatório de abastecimento estratégico, em caso de emergência, que era a Lagoa Mãe d'Água, aqui na Lomba do Sabão, está totalmente eutrofizada e fora de questão. E ficamos sem. Uma imprevidência, é meio que uma falta de juízo. Mas quis a providência das águas, quis o Deus Netuno, que se guardasse do lado de Porto Alegre um aquífero de 30 metros de profundidade com água cristalina, límpida, porque essa camada aqui de argila evita a infiltração de contaminantes. Olha que situação maravilhosa. Eu chamaria esse aquífero quaternário, a nossa caixa d'água da região metropolitana inteira de reserva, em caso de algum acidente industrial no Jacuí ou nos Sinos, como já aconteceu, ou no Gravataí. Maravilhosa. O que o minerador vai fazer? Vai pegar toda essa água e jogar fora. Aqui estão os banhados lindos que foram comentados aqui. Os banhados são berçários da vida, Ele vai jogar fora. Agora, deem uma olhada aqui nos piezômetros, quer dizer, como flui a água subterrânea. Ela flui toda em direção ao Jacuí, que está ali na borda superior. Ela flui toda para o norte. E aí, então, o minerador vai pegar e vai esvaziar esse reservatório, e essa água ele vai jogar fora ou ele vai recalcar. Ele vai devolver para o aquífero, nunca em mesmas condições, é uma água que já passou por processos, e já não será mais a nossa água cristalina. Ele vai destruir 2 aquíferos. Então, além dos rios superiores, os banhados, que ele vai remover, ele vai destruir 2 aquíferos, sendo um deles de água límpida, cristalina, a nossa caixa de reserva. Ele vai produzir uma tal quantidade de água, isso aqui, que equivale, jovens, a metade do volume do Lago Guaíba. É esse o aquífero que ele vai jogar fora. A metade da água do Guaíba. Olha só que preciosidade que temos ali. Então, para fazer isso, ele vai ter que recalcar. Eu fiz ali essa simulação aqui, para mostrar o tamanho da área de impacto do recalque, Porque se ele tem que recalcar aqui na região da mina 110 metros, ele não vai conseguir devido ao cone, de pressão que se gera com o recalque, ele vai impactar toda uma área até 15 quilômetros ao redor da mina. Esse dado foi o minerador que me deu. Aliás, achei esse dado perdido nos anexos, dados que foram fornecidos por uma companhia de assessoramento de consultoria inglesa, a Golden, que em 1994 tinha feito uma consultoria para eles. E lá eu encontrei esse dado. Eu falei isso para o minerador. Sabe o que o minerador me disse? Não, isso aí é ultrapassado, mas está no IARIMA. E como é que eu vou decidir o que é ultrapassado ou não, se ele avolumou tudo no IARIMA? Hein? E se você que está dizendo aí, se está no IARIMA não é ultrapassado, então tira dali. Mas ele não tirou, porque ele disse que a FEPAM pediu para ingressar, para incluir. Por quê? Porque tem esse dado, professora. Esse dado é importantíssimo, a Golder aqui, 14 quilômetros, está escrito ali, a Golder são os ingleses. E pelo que eu entendi, em 1994, esse projeto não foi adiante, porque a Golder calculou que eles gastariam 65 milhões para fazer essa drenagem. Eles devem ter se assustado, porque iam se meter em meio úmido dos 2 lados, o banhado em cima e os aquíferos embaixo. É duplamente úmido essa mina. É duplamente úmido. Claro, e aí seria um problema econômico sério. Então, eles seguraram esse projeto de 94 até hoje, e hoje eles estão
vindo à tona, né, com tudo isso aqui. E, na verdade, a Golder disse que isso era um impacto muito grande. A Golder disse também, professora, nesse relatório que está incluído, escrito em inglês, que eles não tinham os dados suficientes para fazer esse cálculo. É coisa assim, né? Vai, calcula aí, mas eu não tenho os dados, diz a Golder. Mas, mesmo assim, ela pressupôs ali algumas premissas, né? E fez o cálculo. Então, é um cálculo, diz a Golder, ainda, né? Ainda sujeito a revisões, porque pode ser mais, diz a Golder, pode ser mais que 14 quilômetros. Se for mais, vamos admitir isso, né, vai atingir então toda essa região úmida aqui do Delta, do próprio Guaíba, né, o cone de depressão. Então isso é seríssimo, né, porque eles não oferecem um modelamento, né, professora Porto, né, de como é que será essa drenagem. Eles dizem que que será tudo controlado, mas nós duvidamos, porque não tem o processo técnico, né, que a gente possa acompanhar para dizer, não, eles estão com os cálculos corretos. Né? Alguns dados de alguns anos, isso. Que agora está se modificando enlouquecidamente. Professora, alguns anos... Professora, alguns anos a senhora acha quanto que são os dados deles? Os dados geológicos, geólogos aqui presentes, estudantes de geologia, os dados geológicos do IARIMA são de 1984. Eu era estudante. São os dados geológicos que eles apresentam nesse IARIMA. É possível? É crível? Né? São, as lâminas de descrição petrográfica são todas em 1985. Né? As descrições, nós mudamos paradigmas, Bom, é isso que está no IARIMA. Né? Então é uma coisa assim, realmente... né? Olhem outra questão do IARIMA, só para mostrar que tipo de documento nós estamos comentando. A pluviosidade foi já comentado aqui pelas professoras, né, que é muito importante, porque vai gerar, né, chuvas ácidas, lavagem do domo de poeira, etc. Olha como eles calcularam a pluviosidade. Aqui nós temos dados de 1970 a 2017. Ó, tá? Em azul é o período chuvoso e em laranja é o período seco. Eles somaram toda a pluviosidade, que é medida em milímetros por ano, né? E fizeram a média. A média é 1.500. Aí eu olhei esses dados e disse, mas não pode ser. Tá? Eu tenho a sensação de que crescem as chuvas à direita, quer dizer, nos anos mais recentes. Então, o professor Rualdo pegou todos esses números, refez as somas, né? E olha o que deu. Né? 1.369 era a média nesses primeiros anos, né, de pluviosidade, e atualmente ela está em 1.752 milímetros. E vai aumentar, né, professor? Professor Paulo. Tá? Nos últimos 10 anos aqui, ó. Né? E a tendência... Sim. Sim, e são esses dados. Então, quer dizer, eles não fizeram adequadamente, isso aqui é primário, alunos. Alunas, é primário quando se trata de pluviosidade, de dados de precipitação, que se façam médias discretas. Né, professora? O aquecimento global vai Bom, então, professora, isso atual hoje, né? Quer dizer, se tu projeta para os próximos 30 anos, quando há o aquecimento global, essa pluviosidade vai aumentar exatamente no período de instalação da mina. Por que isso é importante? Porque estamos falando de uma mina em terrenos úmidos. Então, você vai dimensionar a estação de tratamento de efluentes, né, os diques de contenção, tudo de acordo com esse dado. E esse dado está errado, jovens. Isso não passa. Mesma coisa com as cheias. Eles mediram as cheias. Mediram. 1941 deixando-se fora, que foi a época de enchente, mas isso é eventual, que pode ocorrer. Então é um período não suficiente também. Claro, nada. Tá? Segundo aspecto agora da mineração em si, né? Aqui está um desenho que eu fiz do Rio Jacuí, esse é o Parque Estadual do Delta do Jacuí, uma faixa que tem ali, e eles fazem as tiras de mineração no sentido longitudinal. Eu mostrei para vocês que as águas aqui subterrâneas e superficiais correm nesse sentido.
Então essas tiras estão facilitando o escoamento para o Jacuí, escoamento da drenagem ácida, né? Então tu devia mitigar, né? Já que o escoamento das águas é no sentido norte, tu mitiga. Eles não estão mitigando, eles estão facilitando. Resultado é que nessa região aqui norte vão ficar os lagos com drenagem ácida. Como é que poderia mitigar? Né? Fazendo os cortes transversais. Daí tu não acumula essa água lá no final, né, do canteiro. Né? Esse aqui são buracos de 100 metros de profundidade, acumulando água ali no fim, que é uma piscina. Se essa piscina ficar muito grande, diz o EIA, nós vamos lançar para fora pelas comportas. Para fora onde? Para o Parque Estadual do Delta do Jacuí. Está escrito isso, Paulo. Eles dizem, nós vamos abrir as comportas. Né? E bom, então, essa água não vai ir para a estação de tratamento de efluentes, né, que deveria... E chega em Porto Alegre rapidinho, em toda essa biota, etc. Né? Aqui seria, então, um modelo que eu fiz, mostrando como esse aspecto simples poderia ser, então, mitigado. Né, professora Lídia? Mitigado. E, além disso, na medida que eu corto transversalmente, iniciando do sul para o norte, eu vou vendo como é que se comporta o mecanismo todo. E vou tendo, então, novas medidas. Eu vou aprender. Né? É aprendizagem. Né? Eu não sei, acho que uma tecnologia que não aprende, ela é de antemão já anacrônica. Né? E aqui parece que não há aprendizagem. Aqui eu posso aprender, né? Ver como é que de uma cava para outra vai tendo a percolação, vou fazendo testes, monitoramentos, né? Enfim. Bom, e além disso, posso estabelecer aqui no final uma barreira geoquímica. É impressionante como o minerador vem dizer para nós que se trata de uma mina altamente moderna, porque eles estão usando o strip mine. O que é strip mine? É uma técnica muito antiga, certo? Eu quero dizer para vocês que é uma técnica muito antiga de minerar em tiras. Mineração em tiras. Strip mine. Parece que eles descobriram a América, mas é muito antigo isso aí, não tem nada de moderno. Moderno seria se eles propusessem, né, barreiras geoquímicas de neutralização da drenagem ácida, de contenção de metais pesados, fizessem isso de forma paulatina ao longo de todas as cavas. Aí, bom, aí nós vamos começar a respeitar o assunto. Tá? Vamos ver se... Mas nada está proposto. Tá? Nada está proposto. Principalmente uma barreira geoquímica, né, entre a mineração e o Parque Estadual do Delta do Jacuí. Sim, já vou comentar. Isso, eu já vou comentar. Eles preveem diques de contenção, aqui está toda a área da mina, ao redor da mina com 10 metros de altura. Mas esses diques é para evitar a cheia do Jacuí possível para dentro das cavas. E atenção, né? Vejam só esta situação, é inacreditável. Aonde está a estação de tratamento de efluentes? Perto do Jacuí, fora do dique de contenção das cheias. Ela está a uma cota de 5 metros fora, né, desse perímetro da mina, a 5 metros de altura. Digo a vocês que o Jacuí, em 1928, atingiu a cota de 11,9 metros. Né? 5 metros, professor, é assim uma inundação das frequentes ali em 5 anos, por aí, o Jacuí sobe 5 metros. Né? Então, essa estação de tratamento de efluentes seria lavada. Né? Lavada. Né? Não tem sistema de proteção contra cheias da estação de efluentes. Eu fiquei pasmo, Paulo. Eu não acredito, mas está ali aí arriba. É inacreditável você ler, assim, é muito primário, né, jovens? É muito primário. Né? Então, é uma situação realmente desalentadora para técnicos. Né? Nós somos técnicos. A gente espera que o que a gente ensina na universidade tenha seus efeitos, mas parece que não está tendo efeitos. Né? Além disso, a explosão, eles vão ter que explodir, né, esse siltito. Então, com cavas longitudinais, assim, né, com cavas longitudinais, eles vão explodir longitudinalmente
E eles não têm como controlar, né, se essa explosão chega muito perto do parque estadual. Se as cavas fossem transversais, eles podiam não só controlar a área do parque, mas saber se explodindo nessa linha inferior, talvez seja suficiente para a linha posterior. Não precisa explodir a linha posterior. Eu estaria, então, mitigando, minimizando, né? Eu vou prevendo que, aprendendo com a rocha, né, que ela é capaz de se desmontar com menos explosivo. Então, eu tenho um plano, um gráfico de previsão de diminuição do uso de explosivos ao longo de 23 anos. Tá? Não, eles não prevêem isso. Vão detonar todos os dias, no máximo, né, para... vai chegar em Porto Alegre esse boom aí, tá? Então esse é um outro aspecto que eu quero mostrar para vocês, de como não há previsão nesse plano de mitigação, né, de alívio dos problemas, tá? Eles não estão fazendo o que eu chamaria de testes empíricos na medida em que eles vão desenvolvendo a mineração, né? Você tem certas premissas e você vai testar realmente para ver se está funcionando. Tá? Bom, além disso, os impactos metropolitanos. Né? Vocês conhecem todos essa placa devagar área urbana, significa que devemos tirar o pé do acelerador. Deveria ter uma placa igual dizendo assim, né? Mineração em áreas urbanas, não. Né? Nós deveríamos ter essa placa. É isso que nós estamos conversando nesse momento. Se é crível uma mineração em área urbana. Se isso é razoável na civilização moderna do século XXI. Né? Devemos botar lá uma placa. Mineração, não. Por quê? Porque a mineração está na área metropolitana. Né? Esse é o polo petroquímico, esse é a refinaria de petróleo, aqui é a indústria de calçados, né? Produz cromo, produz carboquímicos, tá? E tudo isso chega no saturado manancial de Porto Alegre e da região metropolitana. Caí, Sinos e Gravataí são rios altamente poluídos. Altamente poluídos. O que está menos poluído ainda é o Jacuí, e que agora querem, então, colocar um duto, né, de efluentes de metais pesados, etc., exatamente aqui. Então, nós vamos estar com um sistema altamente saturado. É preciso entender que essa mineração não será instalada num zero, onde não há nada, né, que se fosse isso já seria preocupante. Né? Ela é instalada aqui num local de alta saturação, né, de poluentes, e seria, do meu ponto de vista, assim, a gota d'água, né, que já estamos para além da conta, eu diria. Né? Por quê? Né? Porque, bom, o Jacuí, o delta, né, por tudo que já foi comentado aqui pelas professoras, esses metais pesados serão sedimentados no delta do Jacuí, que é um delta argiloso. Tá? A professora falou que esses metais pesados adoram as argilas, né? É verdade, né? Nós geólogos confirmamos, né? Nós estudamos as argilas lá, e a gente sabe que elas, né, são as plaquinhas onde se depositam os metais pesados. Então nós podemos contar a história do delta do Jacuí em antes, né? E se isso vier a acontecer, espero que não, depois da implantação dessa mina de carvão, porque vai estar ali registrado, né, todos os metais pesados e os graves problemas que vão advir. Né? Além disso, né, o aquífero aqui que eu comentei, aqui a área da mina, esse em azul é o aquífero quaternário, que a mina então vai destruir e impactar. Né? Além de todos os impactos regionais, os impactos planetários. Pois bem, jovens, vamos falar de energia. Né, professor Basílio, né? Vamos falar de energia. Né, professor Basílio da astronomia gosta de falar de energia. Né? Qual energia que devemos falar no presente tempo, jovens? Da energia que nós consumimos aqui? Sim, mas porque ela implica noutra energia, que é a energia de todo o planeta. Né? A energia planetária, né, o calor recebido pelo Sol, 342 watts por metro quadrado, deve ser igual ao calor irradiado da Terra. E neste momento não está sendo. A Terra irradia 341,5 watts. Estamos devendo 0,5 watts por metro quadrado. Mais de 500 milhões de metros quadrados tem a Terra. É uma energia fabulosa. Né? Fabulosa.
que nós estamos devendo. Se nós estamos devendo, a Terra está aquecendo, porque esse calor, né, se não vai embora, ele está aqui aquecendo. Tá? Então, essa equação termodinâmica, ela é fundamental. Isso equivale à lei da gravidade, jovens. Tá? Nós estamos numa universidade, aprendemos física, química. Tá? Isso é a lei da gravidade. Não é uma coisa assim que tem os que são a favor do aquecimento global e os que são contra. Você seria contra a lei da gravidade? Você pode ser contra, mas eu aposto que você não se joga. Né? Aposto que você não se joga. Essa equação é a mesma coisa que a lei da gravidade. Né? Se faltar irradiação de energia para o cosmos, né, a Terra, na atmosfera, a superfície terrestre vai aquecer, é inextricável. Né? E já está aquecendo, né? Quer dizer, já ganhamos 1 grau centígrado. Quem produz isso? Né? Quem é o vilão principal? Né? Já estamos ali com o nosso 1º grau centígrado. Quem é o vilão principal? Carvão, carvão e carvão. Se há uma conclusão que o IPCC teve, né, é dizer claramente quem é o vilão. É o carvão. Nós temos que tirar essa matriz energética de cena. Essa é a tarefa da geração atual. Essa é a tarefa da geração atual. Tá? E isso é seríssimo. Não é uma equação física, não é, digamos, uma... Exato. A Alemanha, por exemplo, até 2025 já terá se livrado totalmente da matriz energética do carvão. A Inglaterra terá fechado suas minas de carvão. E nós, no Rio Grande do Sul, queremos abrir uma mega mina de carvão. Né? Então, isso aqui é muito sério, né, para que a gente queira continuar, né, com essa ideia. Porque produz danos imensos, né, o aquecimento global. Ele está produzindo impactos enormes, né, à vida planetária no seu todo. Né? E, portanto, devemos aqui reduzir, né, as emissões para que alcancemos até, no máximo, 2 graus centígrados o nosso teto. O IPCC agora está falando 1,5 graus. Tá? Por fim, né, governança de riscos e processo decisório. Tá? Diz lá o Peter Voser, a confiança é ainda mais essencial em uma era de volatilidade econômica. Né? Temos nós confiança nesse empreendimento? Depois de Brumadinho, né? Depois de Mariana, quem aqui confia nos procedimentos da mineração brasileira? Como é que a sociedade vai responder a isso? Vem um minerador e diz, não, mesmo que, mas eu garanto. Como assim? Como é que garante? Se não garantiu, se não vem garantindo. Tá? A confiança é fundamental. Então, se esses procedimentos mineiros perderam a confiança na sociedade brasileira, tá? Nós devemos ter agora o triplo de cautela. Tá? Por quê? Porque nós temos que ter fatores que tornam efetiva a legislação ambiental. Está sendo efetiva a legislação ambiental? Não, o nosso Estado está sucateado. Toda a fiscalização ambiental está sucateada. Como é que a sociedade quer que um funcionário lá da FEPAM, que não ganha o salário em dia sequer, né, tenha confiança na fiscalização ambiental, né, quando o Estado está sendo reduzido aos seus estertores? Então, nós não temos governança para um empreendimento, para um mega empreendimento desse tipo. Né? Não temos capacidade social, institucional, de encarar uma onda dessas. Tá? E não adianta um minerador vir aqui e dizer, não, mas eu sou brasileiro, quando atrás do biombo, né, estão os chineses, estão os norte-americanos querendo abocanhar o pedaço. Tá? Então não é uma questão de ser brasileiro, não. É uma questão que em 5 anos esse empreendimento já estará vendido para, né, o comércio exterior, as indústrias do exterior, assim como foi com a Vale do Rio Doce. Tá? Se hoje esse país não viu, né, em suas águas, no Rio de Janeiro, um grave acidente na exploração do petróleo, foi porque a Petrobras está explorando esse petróleo. Basta vir os estrangeiros, como foi, né, a Chevron, com a abertura de parcerias para que já ocorresse um primeiro vazamento sério.
E daqui para frente, né, não temos como esperar o melhor. Né? As companhias estrangeiras não respeitam no mundo. Eu sou professor de geologia do petróleo, na área ambiental. Não respeitam no mundo a legislação, a ponto de que, né, a companhia inglesa, né, lá no Golfo do México, produziu um dos maiores desastres ambientais na cara do tio Sam, né, a British Petroleum. Né? Então, como é que nós vamos achar que esses empreendimentos de carvão, né, eles venham se instalar aqui? O professor pede para concluir e eu concluo, então, que se trata de um problema de uma injustiça geracional, né, na medida em que nós estamos legando para os nossos netos esse grave problema, né, e a única maneira de resolver é com plebiscito, né, na região metropolitana. Né. A população deve decidir, diante de uma falta de governança total de um empreendimento desses, quem deve decidir? Né? A população deve decidir. Né? A água do Guaíba é o nosso destino. O que acontecer com ela, acontecerá conosco. O carvão é muito agressivo ao meio ambiente, à saúde das pessoas, e não existe mineração de carvão limpa na experiência, né, mineira mundial. Né? Não venham nos enganar. Obrigado.